minhas amadas, sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal Missão Resiliência. E hoje eu vou falar com vocês mais um pouquinho sobre o que? O poder da oração. Por essa semana ser a Semana Santa e eu quero então ajudar a vocês a fazer uma semana diferente, uma semana com mais oração. E no vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas para vocês para incorporar a oração na sua vida diária. Então eu peço que vocês peguem a Bíblia de vocês e abram em Marcos capítulo 11, no versículo de 24 ao 26, que diz o seguinte: Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede e tendes recebido, e vos será dado. E quando vos puserdes de pé para orar, perdoai, se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai, que estás nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Mas se não perdoardes, tampouco vosso Pai, que estás nos céus, vos perdoará os vossos pecados. Olha só como essa palavra, ela nos deixa claro a importância do perdão. Então, para que, como eu falo sempre nos meus vídeos, que para termos uma intimidade com Deus, uma vida de espiritualidade, é preciso e necessário praticarmos o hábito de perdão. Então, muitas vezes precisamos perdoar pessoas mais de uma vez para que possamos ter essa intimidade. E aqui, começando nas dicas para ativar, ajudar a vocês a ter uma oração diária com qualidade e de coração, eu começo primeiro falando a primeira dica. Eu peço que vocês anotem, isso é muito importante, porque isso aqui são dicas para vocês praticarem diariamente. Então eu peço que vocês vão anotando essas dicas para mudar estes hábitos, né? A primeira dica então que eu coloquei é o seguinte: estabelecer uma rotina de oração pessoal. Então, esta dica, ela quer nos dizer que precisamos realmente definir um horário para oração. Então, todos os dias, você tem que estipular um horário. Olha, todos os dias, às 19 horas, eu vou tirar o meu tempo para minha oração, minha intimidade com Deus. Porque quando a gente estipula um certo horário, nós criamos em nós uma disciplina para orar. Então, isso é muito importante para que nossa oração, ela seja uma oração realmente potente, uma oração de coração, né? Segunda dica, anota aí: criar um espaço tranquilo para a comunhão. Nós católicos devemos montar um altar com a nossa Bíblia, com quem tem a imagem, colocar a imagem do santo que você é devoto, colocar a sua cruz, para que a gente cria um ambiente ali realmente de oração, aquele cantinho de oração. Isso também é muito importante para ajudar você a criar aquele hábito de oração diária. A terceira dica é usar as escrituras como base para suas orações. Então esta parte, esta terceira dica, o que ela fala? Realmente para a gente usar a escritura, a palavra sagrada. Então, isso, e quando a gente fala em usar a palavra sagrada, esse momento que eu falo que a gente tem que criar este hábito de oração e criar este cantinho e tudo, é pra gente realmente estudar a palavra e principalmente todos os dias a gente criar o hábito de conversar com Deus como a gente quer ativar essa intimidade. E a nossa vida espiritual é preciso. Peçam, gente, quando vocês forem fazer sua oração, o seu momento aí, antes de abrir a Bíblia, peçam a Deus uma palavra, que Ele possa te dar a palavra do dia. Converse com Ele e fala: Senhor, me mostra uma palavra. E aí sim você abrir a sua Bíblia e ler aquilo ali que Ele está te dizendo. Isso é criar intimidade com Deus. Isso é você ouvir o que Ele quer te dizer. Muitas vezes, gente, a gente passa aí por certas situações e não sabemos o que fazer, estamos aflitos, e aí o que nós temos que recorrer? Recorrer realmente à Sagrada Escritura, para que a gente tenha uma palavra de conforto. Porque
Nem sempre nós temos um amigo do lado para nos ouvirmos, nós temos um sacerdote para nos ouvir, nos auxiliar naquela tomada de decisão. E a palavra, ela vai te dizer. Quando você cria essa intimidade com Deus, com certeza Ele vai falar com você, principalmente através da Sagrada Escritura. Às vezes Ele vai falar com você em uma música, né? Então, quando a gente cria este hábito, ou então Ele coloca uma pessoa naquele momento para falar algo para você, ou uma pregação, ou um louvor, e com certeza você tendo essa intimidade com Deus, naquele dia você vai ter a palavra de conforto que tanto você está pedindo e precisando, necessitando, né? Então, a quarta dica eu coloquei aqui o seguinte: misturar orações de gratidão, intercessão e adoração. Ou seja, você fazer, né? Tem dia que nós vamos orar pedindo, tem dia que nós vamos orar agradecendo, glorificando a Deus. É preciso, aliás, a oração de agradecimento ela tem que ser diária, né? Nós temos que ser gratos o tempo todo. Uma coisa que eu vou até falar com vocês aqui, ó, é o seguinte: quando a gente vai fazer a nossa oração de gratidão, às vezes a gente se perde um pouco, ou então a gente cai naquele ritmo de repetição. Então, uma dica que eu dou: vocês colocam lá, por isso que eu falo que é importante vocês terem um cantinho de vocês de oração. Coloca junto com a Bíblia a sua lista de agradecimento. Por quê? Você lendo aquela lista ali diariamente, você está agradecendo. E eu falo, é uma lista mesmo. É com no mínimo 30, 40 motivos de gratidão na sua vida. Nós temos centenas de motivos para agradecer a Deus. Então, é bom você listar no mínimo aí 30, 40 motivos de gratidão, para que você não fique naquela coisa assim: ah, esqueci de agradecer isso, ou a coisa se perca, ou então agradece só uma coisa, né? Sendo que nós temos centenas de motivos de gratidão diariamente. E aí, em relação a você interceder, é quando você, eu fiz até aqui, ó, segue aqui de modelo para vocês, né? Eu fiz aqui, ó, coloquei as fotinhas das pessoas no qual eu faço as minhas orações diárias, e eu mandei plastificar. Por quê? Às vezes as fotos se perdem, ou então fica aquele monte de foto. Hoje a gente, né, tá até difícil ter fotos, porque com a tecnologia a gente acaba não revelando as fotos. Então, às vezes você não tem a foto daquele ente querido que você quer fazer sua oração. E aí eu peguei as fotos e fiz aqui uma montagem, e eu coloco junto aqui com a minha Bíblia, e eu faço a minha oração diária. Então, além do seu motivo de gratidão, você vai fazer os seus pedidos de oração, você vai interceder por alguém. Então, cada dia, cada momento, você vai ter um tipo de oração. E a oração do dia é Deus que vai te falar o que mais está sendo necessário naquele dia ser feito. Porém, não deixe de fazer a oração de gratidão diariamente, pois a gratidão, agradecer a Deus, é uma forte oração na nossa vida. E o quinto é manter um diário de oração. Então, o que isso quer dizer? É importante vocês anotarem, ter um diário de oração, porque vocês vão anotar, como eu disse, abriu a palavra lá, naquele dia você vai colocar: então, Deus diz para mim em Marcos 11, do versículo do 24 ao 26, esta palavra. E lá você vai colocar aquele dia Deus falou em Marcos, capítulo 11 para você, né? E além disso, o que você entendeu daquela palavra? Qual foi, o que você tirou de aproveito daquela palavra? Qual foi o seu entendimento ali que Deus falou com você naquele momento? E também nós temos, né, livros de orações que contém frases baseadas nos versículos, e também isso nos ajuda muito, porque você lê aquela frase juntamente com a palavra que foi dita, né, para você naquele dia, e isso é bom você anotar o que aquilo te ajudou, o que aquilo está dizendo para você naquele momento. E com certeza, você fazendo esse diário, você, além de praticar o processo de oração diária, de uma intimidade com Deus, de ativação da sua espiritualidade, o mais importante, gente, vocês vão sentir um alívio muito grande dentro de vocês. Sabe por quê? Porque um diário
é uma coisa fantástica. Quem nunca teve, tenham. Eu falo que todos os dias, eu até falei esses dias, mãe, pega um caderno e vai anotando, olha, hoje eu estou assim, tal, e Deus falou isso comigo e tudo. Por quê? Isso é muito bom. Isso ajuda a gente conseguir colocar para fora tudo aquilo que a gente está sentindo. Porque nem todo mundo tem condições de estar numa terapia. Então, realmente é necessário, né, a gente fazer esse trabalho e ter essa terapia com Deus, coisa mais maravilhosa, não existe. Então, a partir do momento que você começa a escrever, isso te ajuda a limpar tudo de ruim que está dentro de você. Eu espero que essas dicas aqui tenham te ajudado, espero que vocês tenham anotado elas e coloquem-as em prática. Porque não basta somente anotar, não basta somente ouvir. É preciso, tudo que a gente aprende é preciso colocar em prática para realmente termos uma mudança de vida, né? Sairmos aí do comodismo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, já deixe seu like. Se inscreva no canal quem ainda não é inscrito e compartilhe para ajudar mais pessoas a entender um pouquinho mais sobre espiritualidade e uma vida em Cristo, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo.